Convidamos para fazer a sua apresentação o senhor Francisco Gaetani, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Bom dia a todos e todas. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente, representando a ministra Isabela Teixeira nesse evento. Queria saudar meus companheiros de organização da iniciativa, o ministro Corrado Orclini, ministro do Meio Ambiente, Terra e Mar da Itália, embaixador Gerardo da Francesca, a secretária Mônica Bergamaschi e o nosso querido professor Goldenberg. Para nós, do Ministério do Meio Ambiente, estarmos aqui em São Paulo é sempre uma oportunidade muito especial. É um estado que está na vanguarda das políticas ambientais do Brasil. E o que eu trago aqui é mais um posicionamento, uma visão geral de como o Ministério está enfrentando seus desafios. Um dos quais é o desafio da energia, mas que se insere no contexto de políticas ambientais mais amplas, onde nós procuramos equilibrar, concatenar uma série de áreas numa narrativa articulada. Vamos. Será que eu consigo? Historicamente, a política ambiental no Brasil, ela foi centrada em 3 pilares. Uma ênfase muito grande na criação das unidades de conservação, uma preocupação com relação ao controle do desmatamento e do combate às queimadas e uma ascensão muito grande da preocupação com o licenciamento ambiental, em especial no momento que o país retoma uma trajetória de crescimento. É bom lembrar que nós temos uma tradição de crescimento sustentável relativamente recente, do ponto de vista de um regime democrático. Os nossos ciclos de crescimento se deram historicamente ou no governo Vargas ou no governo autoritário, houve um espasmo no governo Juscelino, mas o Estado Nacional, para dar suporte a um crescimento contínuo em várias áreas, simultaneamente, é um desafio da virada do século. Nós não tínhamos enfrentado isso até hoje. Isso é importante para contextualizar a fragilidade institucional de várias áreas de governo, inclusive a área ambiental, que é uma área relativamente nova. O que nós temos hoje no Brasil? Um reconhecimento do Brasil como potência ambiental global emergente, né? O Brasil, como G1 em biodiversidade, é um dos países mais megadiversos do mundo. É um país com as maiores florestas tropicais do mundo, a segunda em termos de floresta nativa, só perde para a Rússia. Uma das maiores reservas fluviais mundiais de água doce. É uma matriz energética relativamente ímpar, com múltiplas possibilidades de calibragem e um potencial de possibilidades enorme em termos de mudanças climáticas, né? De várias frentes de atuação, como a agricultura de baixo carbono, que é uma área particularmente interessante para os envolvidos nesse seminário. Aqui eu queria fazer um parênteses rápido, no sentido de dizer que a questão da matriz energética, embora nós nos orgulhemos muito dela, a gestão dessa matriz, eu não vou falar desse assunto à frente do professor Goldenberg, mas só lembrando que a complexidade política da coordenação do governo nessa área é particularmente grande. O capital de coordenação é talvez o capital mais raro de qualquer governo. Você não consegue coordenar muitas coisas por muito tempo. Você consegue coordenar algumas coisas por algum tempo. Então, do ponto de vista da interlocução do governo com o setor produtivo, a coordenação é chave para o sucesso de várias políticas. Eu peguei o final da apresentação da secretária Mônica e acho que ela colocou com muita propriedade. O setor privado é um setor com uma resiliência muito grande, é uma área com resiliência muito grande, uma capacidade de resposta enorme. O mesmo acontece com o governo. O governo tende a atuar de forma rígida, lenta e defasada da conjuntura das oportunidades. No caso de energia, isso é particularmente mais sério porque as decisões envolvem ciclos longos de investimento, particularmente no caso de hidrelétrica. No caso da agricultura, um pouco menos longo, mas também são ciclos de negócios que têm uma tempestividade diferente do tempo de decisão governamental. Nós tivemos o regime autoritário, a experiência do PROAC, uma experiência exitosa em vários sentidos, não soubemos administrar na transição democrática, vivemos hoje novas oportunidades relacionadas ao biocombustível, mas ainda temos desafios muito grandes em termos de coordenação governamental. Quais os principais vetores hoje do Ministério do Meio Ambiente?
Preservação da biodiversidade, a cargo do Instituto Chico Mendes, do Serviço Nacional, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, processo de licenciamento ambiental, o balizamento da Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Agência Nacional de Águas e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o histórico, gestão da qualidade ambiental. É bom nós lembrarmos que a agenda ambiental ela nasce com a questão da poluição urbana, que ainda é uma questão relevante, estratégica no país, e mais importante ainda em países como a China, que enfrenta esse desafio em função do elevadas taxas de crescimento urbano que vem enfrentando. O desenvolvimento da economia florestal, nós sabemos hoje que nós já estamos chegando no limite das políticas de combate ao desmatamento do ponto de vista de comando e controle. É fundamental que nós passemos a desenvolver uma economia florestal do ponto de vista de uma agenda positiva e sustentável. A Política Nacional de Mudança Climática, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Produção e Consumo. Essa última, é importante fazer uma menção mais calma, porque nós hoje temos clareza de que nossos padrões de consumo eles precisam ser vivenciados, ser explorados à luz dos parâmetros dos limites de crescimento do planeta. Isso envolve o processo de educação, de mudança de hábitos, de cultura. O fato é que certos padrões de consumo, baseados na abundância e no desperdício, eles já estão se revelando, de certa forma, insustentáveis e vão precisar ser repensados à luz das negociações internacionais, particularmente os países que estão vivendo além das suas possibilidades do ponto de vista dos seus matrizes de produção e consumo. Uma expressão que nós estamos procurando utilizar no Ministério é a expressão de desenvolvimento ambiental. A expressão preservação muitas vezes está vinculada a uma visão de conservação como santuário. Essa visão é uma visão importante, há um lugar para ela em certos contextos, certas situações, mas ela não é a visão que deve presidir a preocupação com o meio ambiente no país. Grande parte da preservação ambiental está associada ao seu uso regulado, ao seu uso qualificado, não à sua intocabilidade. Nenhum país renuncia às suas possibilidades de crescimento. O nosso desafio consiste em crescer de forma equilibrada, sustentável e inclusiva, mas trabalhando a questão do meio ambiente no contexto do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Essa é uma visão fundamentada em valores e aspirações da sociedade brasileira. É uma visão que precisa conciliar no seu DNA preservação e desenvolvimento, e é uma visão também centrada na exploração das vantagens competitivas relacionadas ao nosso patrimônio ambiental. Tradicionalmente, quando nós falamos de protecionismo verde, nós estamos nos referindo a, por exemplo, limitações comerciais da União Europeia, barreiras comerciais dos Estados Unidos, mas nós estamos vivendo um momento em que talvez o próprio Brasil possa ter, na sua matriz produtiva, elementos do seu processo de produção associados a uma economia ecologicamente correta, ao contrário de outros países. Finalmente, é uma política também que se insere no debate global sobre bens comuns e aos grandes acordos relacionados à biodiversidade, clima, desertificação, etc. Uma abordagem nova para velhos problemas. Primeiro, a necessidade de regulação das formas de operacionalização do mecanismo de compensação ambiental. São Paulo é um dos estados que já possui uma legislação avançada de compensação ambiental, assim como o Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas do ponto de vista global, do ponto de vista nacional, nós ainda estamos nos primeiros passos da implementação de uma legislação de compensação que permita que sejam reinvestidos na região afetada por empreendimentos de impacto recursos relacionados à preservação e à conservação. Segundo, a necessidade de uma modelagem mais empreendedora das unidades de conservação. Nós temos hoje quase 20% do território nacional classificado como unidade de conservação, 8,5% federais, mas grande parte das unidades de conservação não passam ainda são unidades de papel, precisam ser implementadas de fato. Não basta anunciar a criação, há uma série de investimentos associados a essas unidades que envolvem regularização fundiária, que envolvem a estruturação da forma de administração, e nós estamos procurando hoje, trabalhando em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, modelarmos a gestão dessa unidade de conservação à luz das possibilidades de concessão e de participação privada na gestão das suas iniciativas, a exemplo que o próprio governo de São Paulo também vem processando. O processo de licenciamento ambiental.
Felizmente, a área de licenciamento ambiental saiu da mídia. À exceção ainda de um pouco de manifestações relacionadas a Belo Monte, o licenciamento ambiental hoje ele encontra no processo de modernização contínua, diferenciação, um tratamento mais calibrado das necessidades de preservação do meio ambiente com a viabilização de empreendimentos, e a modernização do IBAMA já permite que a gente, de certa forma, celebre um processo de tratamento das problemáticas de licenciamento ambiental num patamar diferente do que era no passado, o que significa trabalharmos o licenciamento numa perspectiva de desenvolvimento das regiões beneficiadas por esses empreendimentos, e não com exigências, de certa forma, que colocavam questões para além da problemática ambiental. A criação do Bolsa Verde e de iniciativas integradoras de preservação com inclusão. Foi criado no final do ano passado um programa de transferência condicionada de renda, o Bolsa Verde, que atingiu no seu lançamento 18 mil famílias. Esse ano está passando para 30 mil, deve passar rapidamente para 70 e escalar um pouco, que na verdade é um ensaio experimental de uma prestação de serviços ambientais. O que significa? As famílias em condições de extrema pobreza, que vivem em unidade de conservação e que são cadastradas pelo Bolsa Família, que já recebe Bolsa Família, recebem um pequeno suplemento monetário para que não desmatem, para que atuem na preservação, para que conservem as matas naquelas regiões onde estão morando. É um programa restrito ainda à unidade amazônica, mas que tem sido interessante do ponto de vista de combate ao desmatamento. Como sabemos também, quando a gente fala de desmatamento, em geral, os suspeitos de sempre costumam ser a pecuária, soja, mineração, mas, na verdade, grande parte do desmatamento hoje é feito pelos pequenos, pelos pobres, em função de suas necessidades imediatas. Então, é um programa que visa atender essa população e, de certa forma, evitar que se estabeleça uma polarização entre combate à pobreza e preservação ambiental. Apoio ao desenvolvimento das concessões das florestas nacionais. Nós temos um grande patrimônio de florestas nacionais, cuja gestão, manejo, é uma grande oportunidade para concessões, é uma iniciativa que o governo vem explorando de forma ainda bastante tímida e que nós estamos priorizando do ponto de vista da sua aceleração. E, finalmente, o estabelecimento de várias parcerias com o setor público e privado para que a gente possa trabalhar a questão do desenvolvimento ambiental numa visão que seja uma visão nacional, uma visão de todas as camadas da sociedade, de acordo com a especificidade daquele contexto. Então, nesse sentido, estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, precisam muito pouco do governo federal para enfrentar uma série de problemas. Os estados já têm condições de assumir competência e assumem, implementam e exercitam essa autonomia com grande autoridade, o que não ocorre com os estados do norte, por exemplo, onde a presença do próprio governo federal é ainda rarefeita e a constituição de unidades federais, as instâncias subnacionais da federação, como estados e municípios, mais frágil ainda, né? Esse federalismo, caracterizado por uma geometria variável, dinâmica, ele está na base de quase todas as nossas políticas intergovernamentais, particularmente uma política como a política ambiental, que é uma política cuja natureza, por si só, intersetorial e interdisciplinar e que envolve a mobilização de várias esferas de governo no enfrentamento dos seus desafios. O empenho nosso hoje é na constituição de um federalismo articulado e cooperativo. Nós temos a legislação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, trabalhamos no âmbito também da ABEMA, da Associação Brasileira de Instituições de Meio Ambiente. Por quê? Essa agenda ambiental, ela depende de uma construção compartilhada, uma construção com várias áreas de vários governos. Esse evento, estamos aqui com a Secretaria da Agricultura, a área de Ciência e Tecnologia, são parceiras naturais das discussões envolvendo a questão ambiental. E não é uma discussão que se pode remeter a apenas uma área de governo, a uma jurisdição apenas. São problemas que envolvem complexidades, concertações, que demandam o equacionamento por parte do governo, uma perspectiva mais coordenada. A presença do Estado nesse assunto é ainda heterogênea e varia conforme os setores. Por exemplo, na área de agricultura, o grande debate que nós enfrentamos no ambiente internacional são aqueles que, numa visão simplista, numa visão absolutamente desinformada, têm uma preocupação muito grande com a questão da segurança alimentar
e colocam em polos opostos segurança alimentar e preservação ambiental, numa postura, de certa forma, colonizadora em relação aos interesses nacionais do Brasil. É uma discussão que nós enfrentamos em várias instituições de caráter internacional e precisamos recorrentemente explicitar e trabalharmos, esforço esse que vem sendo coordenado em grande parte com o apoio do Ministério da Agricultura e particularmente da Embrapa, cujos zoneamentos que vêm sendo desenvolvidos têm sido fundamentais para o desmonte desses mitos, né? De certa forma, a política ambiental é uma política que vive ainda em grande parte afetada por mitos, né, que precisam ser desmitificados, precisam ser objetivados. Nós precisamos construir uma política pública baseada em evidência empírica, em argumentação científica, para que possa construir tecnicamente as melhores posições, instrumentalizando o processo decisório nacional. O espaço local das políticas públicas é uma coisa que precisa ser destacada. Nós estamos aqui num evento organizado pelo governo estadual. A questão ambiental ela tem uma manifestação pontual em várias áreas, em outras de natureza econômica mais significativa de natureza estadual. Isso precisa ser explorado, precisa ser destacado. Nós vivemos problemas de planejamento urbano, de transporte coletivo, de qualidade do ar, bacias hidrográficas e mananciais, desenvolvimento rural, economia florestal, saneamento básico, lixo, gestão de resíduos sólidos, gestão de unidade de conservação. Praticamente nenhum desses problemas deveria envolver o governo federal em larga escala, são problemas eminentemente estaduais e locais. Ao governo federal cabe fundamentalmente a diretrizes, regulação, suporte, mais do que propriamente a execução. E enfrentamos hoje uma série de desafios concomitantes que precisam ser, de certa forma, iluminados para que a gente possa ter uma compreensão dos desafios da política. Primeiro, o desenvolvimento institucional. Os sistemas de políticas de meio ambiente no Brasil encontram-se ainda em construção, em vários estados. No próprio governo federal, o Ministério do Meio Ambiente é um ministério ainda relativamente novo. Ao contrário dos ministérios mais profissionalizados da administração federal, é um ministério que se ressente ainda do processo de desenvolvimento de capacidades. Parte do nosso processo de construção do Estado Nacional, ele encontra-se ainda inacabado. Nós começamos exatamente pelas áreas mais duras do governo, área econômica, área financeira, área jurídica e área de controle. Todas as áreas que jogam na defesa. Se nós vamos para as áreas finalísticas, o processo de construção de capacidades do Ministério de Infraestrutura, Ministérios Sociais, Ministério do Meio Ambiente e Tecnologia, encontra-se ainda em fase de consolidação. Os desafios são desafios que envolvem o diálogo permanente com a sociedade, envolve a produção de diagnósticos. Eu sou de um tempo onde o diagnóstico era uma coisa importante, e tem certos problemas que eles não estão, às vezes, devidamente sistematizados, estruturados, para que as políticas possam enfrentá-los. Nós vivemos na área ambiental alguns desafios, por exemplo, que claramente demandam um tratamento mais aprofundado. Exemplo, nós temos um patrimônio genético de um valor imensurável e a modelagem do processo de regulação do acesso a esse patrimônio genético, ele não se encontra estruturado. E esse é um tipo de problema que não tem uma solução em algum outro lugar do mundo, né? Isso envolve patentes, envolve tecnologia, envolve acesso à biodiversidade, envolve implementação do protocolo de Nagoya. São problemas cuja estruturação ainda envolve um grande aporte, um grande investimento para a própria modelagem. Eu mencionei rapidamente a economia florestal. Praticamente, grande parte, todos, isso é de domínio público, a economia florestal na Amazônia é uma economia marcada pela ilegalidade. Quando nós combatemos o desmatamento, como nós apreendemos madeira, quando nós enfrentamos as dificuldades de certificação de madeira produzida na Amazônia, a Operação Arco de Fogo, alguns anos atrás, é muito, naturalmente, todas essas são iniciativas meritórias, mas se elas não vêm substituídas por um processo produtivo sustentável de uma economia madeireira que fique em pé, que realmente dê condição econômica para essa atividade, nós vamos cair de novo na agenda negativa. São problemas que estão ainda mal estruturados e mal equacionados historicamente, e não há soluções mágicas. Finalmente, nós precisamos dar um tratamento econômico à área ambiental. A área ambiental, assim como a saúde, assim como a educação, a própria assistência social, ela precisa ter uma modelagem, um tratamento do ponto de vista de um olhar econômico, para que se possa realmente trabalhar na preservação a partir de uma lógica de maior aderência dos interesses
a atividade de preservação. Por quê? Quando a gente discute muitas vezes direito e capacidades, direito e interesses, nós temos legislações, às vezes, que são muito idealizadas e muitas vezes elas têm dificuldade de serem implementadas, de serem enforced. O melhor exemplo que eu costumo dar é o exemplo do IBAMA. O IBAMA, de cada 100 que ele multa, ele arrecada 0,3. Então tem alguma coisa errada. Ou a legislação está equivocada, ou a fiscalização está equivocada. Enfim, nós precisamos trabalhar uma legislação mais calibrada, com maior aderência à realidade e que dê condição da atividade econômica fluir de forma articulada e estruturada. Prestação de contas, accountability. Não há política pública hoje que possa se furtar esse desafio e que seja, particularmente no caso ambiental, isenta de prestação de contas à sociedade brasileira. Na área ambiental, como vocês sabem também, a opinião pública internacional tem um peso diferenciado e é importante para nós, do Brasil, do ponto de vista de liderança global, que isso seja um desafio enfrentado com celeridade e propriedade. Aqui é um pouco uma obviedade, mas eu acho que não custa nós lembrarmos. As articulações-chave da política pública na área ambiental envolvem a esfera federal, os governos estaduais, prefeituras, as micro e macro regiões, consórcio, setor produtivo, terceiro setor, mídia, comunidade acadêmica. E queria concluir dizendo que, na verdade, nós precisamos trabalhar de uma abordagem mais contingencial. Diferentes contextos possuem distintas realidades, mas há muitos desafios comuns. O que é comum, o que é diferenciado, o que se pede em cada uma dessas situações, precisa ser explorado com mais ponderação. É importante expandir os graus de liberdade para a implementação da política ambiental. Não pode ser uma política só de comando e controle, não pode ser uma política de uma agenda negativa apenas, não pode ser uma política heróica, precisa ser uma política sustentável, precisa ser uma política aderente à sociedade, uma política com menos mitologia, mais pragmatismo, mas um horizonte de longo prazo mais orgânico. As articulações intergovernamentais podem ser alavancadas, desde que bem compreendidas. Nós estamos com os governos estaduais em várias iniciativas nesse sentido. E os consórcios municipais podem fazer também várias agendas, fazer diferença em várias agendas, particularmente as que envolvem questões urbanas, como a gestão de resíduos sólidos. O terceiro setor está na origem da ascensão da agenda ambiental. O setor privado já fez esse movimento, particularmente as grandes empresas, elas já migraram para processos de logística reversa, de responsabilidade ambiental. O desafio maior hoje é para as pequenas e médias empresas. Para concluir, eu queria lembrar que um dos painéis de sustentabilidade que vão ocorrer na Rio+20 são os painéis de energia e de segurança alimentar, dois temas afetos ao debate de vocês aqui hoje. É um debate global. Nós estamos falando da Rio+20, onde a questão da economia verde no contexto de desenvolvimento sustentável e da governança ambiental global vão ser chave. O Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Meio Ambiente, Fazenda, Desenvolvimento Social e Secretaria-Geral da Presidência estão diretamente envolvidos na coordenação desse processo. Vários dos assuntos contemplados no debate de vocês são debates globais, são debates que envolvem o posicionamento do Brasil junto à comunidade internacional. A área de energia, em particular naquilo que o Brasil tem de específico, tem de original, tem de diferenciado, pode fazer diferença nessa conversa. E aguardamos todos vocês nessa oportunidade no Rio em 2 meses. Obrigado.